Platão dizia que o pior erro que um homem pode cometer é enganar a si mesmo. E eu concordo com isso. E talvez não haja campo onde essa frase seja tão verdadeira quanto a interpretação da Bíblia, que é quando distorcemos um texto tão sagrado, quando o engano não é apenas intelectual, ele se torna espiritual, emocional e até físico. E se você não me conhece, o meu nome é Maia Nascimento. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre o porquê a falsa interpretação da Bíblia estraga o ser humano. E o propósito da nossa conversa de hoje não é acusar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, mas sim abrir um espaço para uma reflexão. Eu não estou aqui como alguém superior a você, mas como um canal da espiritualidade que é sábia e coerente. Eu quero apenas compartilhar aquilo que chega até mim com suavidade, para que esse momento seja de paz, sabedoria, disciplina e muita inteligência. E lembre-se, eu sempre deixo aqui na descrição um portal para você acessar. Isso, claro, se você quiser ver o mundo e as suas relações pessoais de outra forma, ou seja, uma forma muito mais inteligente. Agora, pense comigo. A Bíblia, ela é um livro que atravessou séculos, milênios inteiros. Foi escrita em línguas antigas como hebraico, aramaico, grego e traduzida incontáveis vezes, copiadas por monges, interpretadas por teólogos e também adaptadas por políticos e religiosos. Cada cultura, cada época, cada sociedade imprimiu no texto um pouco do seu próprio olhar, do seu próprio interesse e até das suas próprias intenções. E é aqui que mora o ponto muito delicado da nossa conversa. O problema não está na Bíblia em si, porque o texto, em sua essência, contém uma sabedoria milenar em forma de poesia, contém uma espiritualidade viva e real e é baseada em metáforas da nossa vida, do nosso cotidiano. O problema está na forma como cada ser humano escolhe enxergar as suas palavras. A Bíblia, ela é como se fosse um espelho. Cada pessoa lê e enxerga dentro de si mesma. Se a pessoa está tomada pelo medo, pela inveja, o que ela vai encontrar? Um Deus punitivo. Mas se a pessoa está cheia de amor, é claro que ela vai enxergar um Deus totalmente compassivo. Quando alguém lê de maneira superficial a Bíblia, sem buscar o contexto, o significado histórico, sem abrir o coração para esse espírito do texto, ou pior, quando lê de forma manipulada, visando controlar as outras pessoas, essa leitura pode criar verdadeiros monstros dentro de si e ao redor de si também. Agora eu vou te mostrar alguns exemplos. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 22, está escrito: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Agora me responda. Quantas vezes esse versículo foi usado para justificar a submissão cega da mulher ao homem, até mesmo em situações de violência doméstica? E quantas vezes se reforçou a ideia de que mulher não tem voz, não tem liberdade, que o seu papel é apenas obedecer? Mas se você ler o versículo seguinte, em Efésios 5:25, Paulo completa: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o contexto, ele mostra que não se trata de uma submissão opressora, mas de um amor recíproco, de uma entrega, de um respeito que ele é mútuo na relação. Quando alguém corta o texto pela metade e o usa para impor poder, ele cria um monstro, o monstro do machismo, só que abençoado.
por uma interpretação totalmente equivocada. Outro exemplo no Antigo Testamento está em Levítico 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. Esse versículo foi usado ao longo da história para quê? Para justificar perseguições, ódio, exclusão e até mortes de pessoas homossexuais. Mas poucos se lembram que Levítico faz parte de um código de leis, rituais e civis de Israel, num tempo específico, com uma cultura específica. No mesmo livro também está escrito que comer camarão é a abominação, está em Levítico 11:10, e que usar roupas de tecidos misturados é proibido, está em Levítico 19:19. Porque alguns trechos são tomados literalmente e outros são ignorados? Fica a pergunta. Porque muitas vezes não se busca o espírito do texto, mas apenas aquilo que convém a determinados interesses pessoais. Outro caso gravíssimo também está em Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Esse versículo foi usado por séculos para justificar regimes autoritários, ditaduras, escravidão e até a colonização dos países. Líderes diziam: se eu estou no poder, é porque Deus quis assim, logo vocês devem me obedecer. Mas esse contexto mostra que Paulo estava escrevendo para os cristãos que estavam sendo perseguidos em Roma. Ele estava aconselhando prudência para não despertarem ainda mais perseguições. Não era uma legitimação do abuso de poder, era uma orientação prática de sobrevivência naquela época. E também não podemos esquecer de Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é um texto de compaixão, um convite a olhar para si antes de apontar o dedo para o outro. Mas quantas vezes vemos líderes religiosos julgando, condenando e colocando as pessoas em caixas de certo ou errado? O que era para ser um versículo de humildade se torna uma grande ferramenta de exclusão social. Esses exemplos, eles nos mostram claramente como a letra pode ser usada para aprisionar em vez de libertar o ser humano. Quando alguém manipula a Bíblia para controlar, nasce dentro das pessoas o medo, a culpa, a intolerância, a inveja, a repressão. E esses monstros interiores se projetam na sociedade em forma de quê? De guerras, perseguições, de divisões. Jesus mesmo advertiu sobre isso. Em João 5,39, ele disse aos fariseus: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o que ele estava dizendo ao falar isso? Vocês leem a letra, decoram as regras, mas não percebem o espírito nas palavras. Não percebe que a mensagem central sou eu, o amor, a compaixão, a consciência. E quando esquecemos esse centro, a Bíblia deixa de ser um caminho e vira uma prisão na nossa humanidade. A história da humanidade, ela também está cheia de exemplos de interpretação mal da Bíblia. Pense nas cruzadas. Homens que até podiam acreditar estar servindo a Deus, mas que, movidos por interpretações distorcidas da Bíblia, matavam, sequestravam, saqueavam, destruíam culturas inteiras. Agora pense também na Inquisição. Quantas mulheres, muitas delas apenas curandeiras, por exemplo, foram queimadas vivas por serem chamadas de bruxas, porque alguém interpretou que a Bíblia autorizava
tal perseguição. Agora pense no período da escravidão. Trechos bíblicos foram usados para justificar essa ideia absurda de que um ser humano podia possuir o outro. E se você olhar para os dias de hoje, ainda vemos muitos discursos de ódio, de preconceito, de racismo, de machismo, de homofobia. Tudo em nome de quê? De uma leitura parcial, distorcida e totalmente manipulada da Bíblia. Pessoas se afastam do amor, da compaixão, da empatia, que são justamente os pilares centrais do ensinamento de Cristo, e escolhem usar o texto como uma arma, não como uma ponte entre esse amor, essa liberdade. Agora reflita comigo. Se um livro que deveria nos aproximar do amor pode ser usado para justificar o ódio, isso significa que o livro em si, ele não é o problema, mas o olhar de quem lê. É como dar uma faca a alguém, nas mãos de um cozinheiro, por exemplo. Ela vira um instrumento de criação, mas nas mãos de alguém cheio de raiva, ela vira uma arma muito poderosa. A interpretação, ela é um filtro dessa consciência. E se a consciência está distorcida, a leitura também será simples assim. Porque isso, a espiritualidade verdadeira, ela sempre nos chama a olhar para dentro antes de olhar para fora. Agora, quando a gente olha para a psicologia, sabemos que a mente humana, ela filtra a realidade de acordo com as suas crenças. Mas se uma pessoa interpreta a Bíblia a partir do medo, ela enxerga um Deus que é punitivo e, consequentemente, vive numa constante culpa. Se a pessoa interpreta a partir do amor, ela vê um Deus que é compassivo, amoroso e, consequentemente, vive em uma frequência de confiança, de amor próprio. E isso mostra como a interpretação não só molda a nossa fé, mas também o nosso estado emocional e até a nossa saúde mental. Eu já vivi isso na pele. Quando eu frequentei algumas religiões, quando eu era mais nova, eu ouvi de líderes religiosos palavras que não me libertaram, mas que me aprisionaram. Eu acreditava estar sempre errada, apenas por sentir o que eu sentia por ter esse desejo de prosperar, por desejar ser rica, próspera, por sonhar. Até que eu compreendi que não era a Bíblia que me condenava, mas era a interpretação limitada de pessoas que estavam me entregando. Quando eu passei a ler com os olhos do meu coração e não apenas ler as letras que estavam ali, aí sim eu encontrei a cura e a libertação que eu tanto buscava. E quantas vezes na vida a gente é ensinado que ter fama, ter dinheiro atrai um sofrimento na nossa vida. E eu confesso que para tirar isso dentro de mim foi um trabalho feito aos poucos e desconstruindo essas crenças aos poucos. Mas quando a gente percebe que o texto bíblico também pode ser lido como um convite ao amor, ao crescimento, à consciência, à liberdade, à prosperidade, aí sim a gente começa a florescer novamente ou até pela primeira vez. Quando eu busco os estudos em neurociência, ela nos mostra que essas crenças religiosas, elas moldam os nossos circuitos cerebrais. Pesquisadores da Universidade de Toronto identificaram que leituras religiosas centradas em medo aumentam a atividade da amígdala cerebral. Olha que estudo grandioso. Por quê? Porque é uma região do cérebro que está ligada à ansiedade. Já as leituras que são focadas em compaixão, elas ativam as áreas ligadas à empatia, à autorregulação emocional nossa. Ou seja, a forma como você lê a Bíblia, literalmente, muda o seu cérebro e o seu modo de viver e se ver. Hermes Trismegisto, ele já dizia também, assim como é dentro, é fora, assim como é em cima, é embaixo. E o que isso significa?
que aquilo que carregamos dentro de nós projetamos no mundo externo. Se dentro de nós a interpretação bíblica ela é distorcida, fora de nós as ações também serão distorcidas. Cristo, em suas palavras, reforçou esse princípio grandioso quando dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Ele apontava para a responsabilidade individual de interpretar a vida e a fé através do amor, que já existe no nosso coração. E essa falsa interpretação da Bíblia estraga o ser humano. Por quê? Porque o afasta de si mesmo, do amor, afasta dessa consciência divina e muito mais do despertar espiritual. E quando o ser humano se afasta de si, dessa essência, ele perde a sua potência criativa, a sua clareza de propósito na vida e também a sua capacidade de amar a si e ao próximo. O caminho, portanto, não é negar a Bíblia, mas buscar nela aquilo que expande, não aquilo que oprime. É preciso, como disse Santo Agostinho, ler as Escrituras de tal forma que a interpretação sempre conduza ao amor. Hoje, o que desejo é que você perceba que a espiritualidade, ela não está nessas letras mortas que muitos pensam que está, mas sim no Espírito vivo que a interpreta. A Bíblia pode ser um portal tão belo para uma libertação ou para uma prisão. A escolha está em como você a lê e principalmente em como você a vive. Como eu sempre digo, desperte com inteligência. Fique bem e até mais. Tchau!